Bem-vindo, nobres que aqui vierem. Hoje irei falar do culto da personalidade e esta era de contrastes. Vivemos em um mundo de imensos contrastes. E o que mais oprime ou liberta é o acesso aos avanços que até agora nossa sociedade de consumo e tecnológica vem alcançado. Uma vez que nem todos na Terra possuem acesso a estes recursos, mesmo tendo avançado muito a humanidade nos últimos séculos em vários aspectos. Se observarmos, darei um exemplo sobre o contraste. Pois se uma pessoa nesta terra possui vários gatos na casa dela, e por esse aspecto só, ela é denominada a Senhora dos Gatos ou o Senhor dos Gatos. O que é uma denominação bastante negativa, do mesmo modo que uma pessoa que acumula papéis ou coisas será apelidado de acumulador compulsivo, e assim um transtorno de disposofobia, deste modo um problema patológico. Mas, se uma pessoa acumula lingotes de ouro ou muito dinheiro na terra, sem se importar se falta algo ao próximo ou na sua comunidade, é tido como um exemplo a ser seguido, mesmo se a pessoa seja pervertida em seus valores morais e éticos, nos usos destas riquezas. Aqui podemos ver que nossa sociedade tende a perverter a mesma lógica para favorecer um certo comportamento, o que me é estranho e me causa estarrecimento, pois uma pessoa que acumula tanto em opulência pode ser tão ou mais prejudicial que uma pessoa que acumula gatos ou papéis, como no exemplo dado. Temos observado nas últimas décadas muitos que seguem tais personalidades e as cultuam, e aqui só cito algumas, como Steve Jobs, o Jeff Bezos e o Elon Musk, que são tratados como gênios, mesmo não sendo uma classificação certa para tais pessoas, uma vez que elas, de fato, não são gênios no sentido amplo da palavra, mas tão somente pessoas que alcançaram prestígio e sucesso por meio de seus talentos peculiares e particulares, de possuir um olhar amplo sobre as necessidades de consumo da sociedade e oferecer serviços ou objetos que já estavam disponíveis, ou se utilizar de inventos e recursos de alta qualidade técnica para avançar e alcançar os objetivos em suas áreas de atuação. Não quero aqui diminuir os dons dessas pessoas, ora vamos, mas somente ao tentar para o fato que tais pessoas adquirem muito poder e domínio nestas áreas, ao ponto que a competição é quase impossível ou mesmo inexistente no mesmo patamar, o que torna essas pessoas em seres com comportamento extremamente megalomaníacos. Verificamos nos últimos dias o poder que eles possuem a comprar, por exemplo, uma plataforma de mídia social e assim decidir sobre o destino de seus empregados de forma unilateral e sem a menor consideração pelo fato de muitos destes terem participado nas conquistas anteriores desta mesma mídia, tratando os recursos humanos como descartáveis. Vivemos assim numa sociedade em que muitos, como é o caso aqui do Canadá, que pessoas que possuem as maiores taxas de imposto são as que estão nas camadas de classe média para baixo, chegando aos absurdos 80% de taxas de impostos, e sendo que os mais ricos são taxados em valores muito mais baixos, e hoje já é bem sabido que estas contribuições, mesmo sendo altas, não são equivalentes e nem tampouco equipotentes, pois os poderes de compra dos mais ricos, mesmo que sejam taxados de 50%, não sofrem as mesmas consequências e dificuldades que os menos abastados, que têm que viver com orçamentos familiares fixos. Pois mesmo numa sociedade rica, como a canadense, observamos pessoas que estão sobrevivendo em meio a uma das economias mais frágeis desta era, e suportando dificuldades imensas para se alimentarem, subsistir de modo confortável. Imaginemos então os países em desenvolvimento e países subdesenvolvidos
que passam por situações mais carentes ou de penúria em quase tudo. Meu objetivo aqui não é de demonizar estas pessoas e nem o capitalismo no qual elas emergem, mas tão somente levantar tais questões que devemos propor no intuito de avaliar se nossos objetivos terrenos observam a presença e o respeito aos outros seres e reinos terrestres como um todo. E valorar devidamente as pessoas que lutam e batalham em vários domínios e por serem menos apelativos, midiáticos, não aparecem exaltadas como deveriam ser. Esta parte maior da camada trabalhadora e que realmente contribui para a manutenção da sociedade como um todo, em observância para um olhar mais holístico e sinergético, e que no futuro possamos valorar melhor estas pessoas e suas profissões para que elas possuam vidas menos estressantes e sem tantos problemas de ordem econômica ou social, ao ponto que elas se sintam mais participantes da sociedade e deste modo mais valorizadas, e não somente como uma ferramenta ou uma coisa a ser utilizada ao bel prazer da máquina de produção e consumo da qual nós próprios fazemos parte. Sendo assim, nobres, consumam de forma sustentável e valorizem as pessoas que tornam o mundo em que vivemos de forma mais ampla, fraterna e sem culto de personalidades, e buscando uma sociedade mais justa e equilibrada para todos. Muito obrigado para todos e tenham todos uma bela vida.